Quem sou eu para que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Senhor Jesus, que nos guarde nesse dia. Então, iniciamos com os provérbios que diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Provérbios, capítulo 15, versículo 11. Temos como título hoje: Sonda-me, ó Deus. O homem é tão limitado que muitas coisas fogem de sua compreensão. O além e o abismo são e serão sempre um grande mistério para o ser humano. Todavia, o além está desnudo perante Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Disse Jó, 26, 6 e 7. Portanto, nada está encoberto diante do Criador. Como diz o salmista Davi: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos me viram e a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139, 13 a 16. Por isso, devemos saber que o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, 2. Devemos fazer a mesma oração que Davi fez. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Salmos 26, 2. E sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Pois o próprio homem não conhece quão corrupto é o seu coração. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Romanos 8, 27. O Espírito pode nos assistir em nossa fraqueza, e o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira para o nosso bem. Ó Senhor Jesus, bom dia. Até amanhã com mais provérbios. Lá estás, ó Deus, leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza. Vem, Senhor, eliminar. Tira os pecados e a má religião. Se me restringe, sonda e prova com tua unção. Se é certo que me cobrirão trevas tão fortes,
noite, de te me esconder, como vou poder? Pois a noite para ti, Senhor, é como o dia, soberano Rei. Ó, formaste-me de modo tão maravilhoso, e no livro teu estão meus dias todos, cada um ali antes de existir, incontáveis pensamentos teus tão preciosos, muitos para mim. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber Águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza. Vem, Senhor, eliminar. Tira os pecados e a vã religião. Se me restringe, sonda e prova com tua unção. Tira os pecados e a vã religião. Se me restringe, sonda e prova com tua unção. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Lauriene Jesus. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente o nome do Senhor. Leitura bíblica, Mateus capítulo 13, versículo do 3 ao 16, Mateus capítulo 18, do 3, João capítulo 8, do 2 ao 9. Ler com oração. Se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 18, 13. Ter um coração simples e aberto ao Senhor. Os judeus falharam em sua tentativa de prender Jesus. Os guardas que foram prendê-lo ficaram impressionados com o poder de suas palavras. Diante do frescor dos guardas, os líderes religiosos receberam um novo plano para incriminar Jesus, apresentando-lhe o caso da mulher adúltera. João, capítulo 8, do versículo do 2 ao 6. Se Jesus ordenasse o apedrejamento dela, diria que lhe faltava misericórdia. Se optasse pelo perdão, alegaria que ele desrespeitava a lei. Assim, os religiosos procuraram colocá-lo numa posição difícil. No entanto, o Senhor opera além da lógica humana. Se recorrêssemos às mesmas táticas do inimigo, inevitavelmente cairemos em suas armadilhas.
Envolvido na estrutura do poder político e religioso, os líderes frequentemente são ofuscados por sua própria busca por poder, respeito e honra. Como autoridade dominante, suas palavras muitas vezes são as que prevalecem. Nesse cenário, ele raramente estava disposto a ouvir e compreender as palavras de Jesus, uma vez que seus corações estavam endurecidos. Mateus, capítulo 13, do versículo 13 ao 16. Graças a nosso amor pela palavra falada pelo Senhor, temos testemunhado muitos milagres, sinais e manifestações sobrenaturais, especialmente entre os adolescentes. Nessa fase da vida, em geral, há desinteresse pelas questões espirituais, mas por cultivarem amor pela palavra e a inculcarem em seu coração, a vida de muitos adolescentes tem sido profundamente transformada. Eles acompanham e transcrevem todas as mensagens, dormem e acordam ouvindo mensagens e mantêm-se imersos nelas ao longo do dia. Essa dedicação tem se refletido positivamente também em seu desempenho escolar. Mas surge a questão: por que a mesma palavra não exerce o mesmo efeito na vida de outras pessoas? A razão reside no estado do coração das pessoas, ou seja, um coração endurecido não tem a simplicidade necessária para reconhecer a voz de Jesus. No tempo de Jesus, os fariseus e os principais sacerdotes não o reconheciam como o Cristo, o enviado de Deus. Por isso o desprezavam. Movido pela inveja de sua crescente popularidade entre o povo, tramaram contra sua vida. Se não nos arrependemos hoje, também corremos o risco de ouvir e não entender. Se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 3. A igreja, como o reino dos céus, não é uma instituição religiosa, mas é o corpo de Cristo, governado mediante a palavra do cabeça que é Cristo. Se tivermos um coração simples para ouvir e apreciar a palavra, ela operará em nossa vida e lhe dará sentido. O principal problema dos líderes judeus era a falta de simplicidade em seu coração. Jesus, com profunda sabedoria, optou por não arrazoar com seus opositores. Em vez disso, ele escolheu não responder diretamente, mas inclinou-se para escrever no chão, como insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. João, capítulo 8, versículo do 7 ao 9. Essa simples palavra de Jesus veio como uma luz forte e iluminou a consciência deles. Os mais velhos, talvez por ter mais pecado oculto acumulados, foram os primeiros a se retirar, até não sobrar ninguém, restando por fim só a mulher e o Senhor Jesus. O homem natural e religioso muitas vezes procura manter uma aparência de espiritualidade e prontamente condena a imoralidade alheia. No entanto, seu interior pode estar cheio de podridão e de atos e pensamentos vergonhosos. Escreva a frase que mais tocou no seu coração. Destaque os pontos-chave da frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Ó Senhor Jesus.
Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, queridas ouvintes. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje. E eu quero dizer para você que o evangelho que estamos vendo, que é no alimento diário, que é o evangelho de João, ele nos surpreende ao mostrar que Deus nos dá a sua vida pela palavra. Em João 1, nós vemos que no princípio era a palavra. Então a palavra ela existe desde o princípio, desde a eternidade. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se tornou carne e tabernaculou entre nós, cheia de graça e de verdade. Esta palavra é Jesus Cristo. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Sem a palavra, que é Cristo, a vida eterna não chegaria até nós. E também quero te dizer que sem a palavra não há edificação da igreja. Então, nada pode existir sem a palavra. Sem a palavra não há vida, sem a palavra não há edificação. Por isso, todos os dias, você e eu estamos voltados para a palavra. Amém? A palavra ela tem o poder de dar vida para nós. Nós não buscamos o conhecimento somente, mas nós buscamos a vida que está contida na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, você, amado ouvinte, querida irmã, todos os dias, ao tocar na palavra, você deve buscar a vida que está nela. Amém? Porque sem essa vida, sem você tocar na vida, que é a palavra, nada acontece na sua vida com realidade. Mas se você tocar na palavra, que contém a vida, ela vai te surpreender. Porque ela vai trazer existência àquilo que não existe. Vai trazer transformação para alguém que você achava que não tem conserto. Tá certo? Então, a palavra tem poder de nos transformar e de nos edificar. Por isso que nós gastamos bastante tempo com a palavra, né? Na verdade, nós investimos o nosso tempo com a palavra porque sabemos que nela está contida a vida eterna e o tempo que nós investirmos nela terá um lucro, tá certo? Nós iremos ganhar vida eterna. Onde você vai achar isso? Só na palavra. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui para buscar Cristo. Senhor, nós amamos a tua vinda, nós amamos também o seu nome, que traz para nós a realidade de tudo que o Senhor é. Senhor, nós te louvamos porque temos a Bíblia aberta para nós. Os mistérios que antes eram ocultos agora foram revelados para aqueles que o amam. Então, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos e trazer para nós a pura palavra, a qual pode nos dar vida, nos transformar e nos edificar como igreja. Amém? Aleluia! Deus abençoe cada uma das irmãs e vamos iniciar a nossa leitura bíblica de hoje. E você já abriu a sua Bíblia e o seu coração? Podemos começar. Hoje vamos ler 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17. Davi e Golias. Versículo 1. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia a caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros.
A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram? Para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando, traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha? Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca.
Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque eu nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando, se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: venha aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e, com a sua funda, a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição dos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E o Senhor, que é onisciente, onipresente, conhece o nosso coração, né? Ele conhece o nosso interior, né?
Nós julgamos pela aparência, né? Inclusive Samuel, ao ver chegar os filhos, né, de Jessé, ele achou que o primeiro filho, né, pela sua aparência, seria o rei que o Senhor havia escolhido. Mas Davi nem tinha sido ainda convidado para estar ali na mesa com Samuel, né? E para a surpresa de todos, o Senhor escolheu Davi. Davi foi ungido rei, mas o Senhor tinha que trabalhar em Davi, né? Então, você vai ver que esse Davi vai crescer muito, né? Em experiência, né? E vai ser obediente ao Senhor, né? E não vai tocar no seu ungido, que foi Saul, né? Então, embora ele tivesse um coração segundo Deus, ele ainda precisava de experiências, né? De maturidade. Então, o Senhor vai usar o próprio Saul para amadurecer Davi. Não perca o próximo capítulo, amanhã. Fiquem agora com a irmã Lene, que dará continuidade à nossa leitura bíblica de hoje. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Então, continuando com a leitura bíblica diária, hoje vamos ler Salmos 111, Provérbios 15, 8 até o 11. E o Evangelho de João, capítulo 8, começando com os Salmos, capítulo 111. As obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glórias e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Agora, Provérbios 15, 8 até o 11. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. E o Evangelho de João, capítulo 8. Jesus defende a sua missão e autoridade. Outra vez, Jesus lhe falou dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhe disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar
e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhe falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. A verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos legítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele mesmo me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creram em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crerem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus e Abraão. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada.
Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Até amanhã com mais uma leitura bíblica, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Da água para o vinho. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Se o vinho em seu casamento está acabando ou já acabou, a primeira coisa a fazer é perguntar-se: Jesus faz parte dessa festa? Ele está presente? Infelizmente, sem ele, se o vinho acaba, tudo acaba. Mas ele pode estar presente. A melhor maneira de o convidarmos para estar presente em nosso relacionamento conjugal é invocar seu nome. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti. É interessante observar que Jesus nada fez para que o vinho não acabasse. Na verdade, o vinho acabou porque tinha de acabar. Lembre-se de que a alegria que o vinho dos prazeres mundanos pode dar é frágil, falsa e passageira. Mas se queremos o melhor vinho em nosso casamento, outra coisa ainda é necessária além da presença do Senhor. Se queremos que a situação em nossa vida conjugal mude, outra pergunta precisa ser feita: estamos fazendo tudo o que Ele nos disse? Após ser corrigido por Jesus, Maria mostrou-nos o caminho certo. Fazei o que Ele vos disser. Talvez muitos tenham achado ridículo encher 6 talhas de pedra com água. Da mesma forma que muitos podem achar ridículo um casal separar um tempo para ter comunhão com Deus, orar, pedir perdão, ler a Bíblia, cantar e falar hinos um com o outro, e reunir-se, sair para visitar as pessoas. Todavia, os que têm experimentado fazer o que Jesus nos disse, têm provado um vinho superior, muito melhor. A alegria que um casal pode encontrar ao fazer a vontade do Senhor é indescritível. Se o Senhor Jesus está presente e se estamos dispostos a fazer o que Ele nos disser, não há por que nos desesperar. Ainda há esperança, mesmo que só haja água. Cada talha tinha de 80 a 120 litros de água, isto é, não haja mais sabor, nem prazer, nem cor. Ele pode transformar tudo. A palavra do Senhor, que é espírito e vida, pode mudar a tristeza em alegria, as trevas em luz, a morte em vida, o ódio em amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor pode mudar todas as coisas. O Senhor pode transformar a água em vinho. Obrigada porque em Ti sempre temos esperança. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós.
Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia a cada uma de vocês, amadas ouvintes do programa Mães Amorosas. Que as bênçãos do Senhor Jesus venham sobre a vida de cada uma de vocês neste dia. Você que já ouviu a palavra do Senhor, você que já está aí ligadinha, que Deus vai de encontro à tua vida, à tua casa, à tua família. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele fala conosco todos os dias e nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor. As irmãs, todas as manhãs, preparam para nós a palavra de Deus, este alimento espiritual que nós temos todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco. Em João 8,12, Jesus nos disse assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo. Então o Senhor, todos os dias, Ele fala conosco por meio da palavra, onde Ele nos diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, você, amada, você quer ter a luz da vida? A palavra de Jesus está dizendo que Ele é a luz do mundo. E Ele diz: quem me segue não andará nas trevas. Então, se você quer andar na luz, você precisa seguir Jesus. Além de Jesus ser a luz do mundo, Jesus também se apresentou como a luz da vida. Onde Ele diz, né? De novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ó Senhor Jesus, quando somos expostos por essa luz, qual será a nossa reação, minhas amadas? Porque nós temos uma luz da vida. Essa luz da vida, ela nos governa, que é o próprio Senhor Jesus. Então, que nós possamos pedir ao Senhor Jesus, né? Para que Ele nos dê força, para que nós andamos nessa luz da vida. Porque além dele ser a luz do mundo, Ele é a luz da minha vida e da sua vida. Então, que o Senhor venha nos iluminar todos os dias, para que nós possamos tirar de nós aquilo que não agrada ao Senhor. Senhor Jesus, Deus, eu te louvo nesta manhã, meu Deus. Graças te dou, porque o Senhor é digno de receber o meu amor, de receber todo o meu louvor e toda a minha adoração. Pai, a tua palavra nos disse que o Senhor é a luz do mundo e quem te segue não andará nas trevas. Meu Deus, eu quero te seguir neste dia e todos os dias da minha vida. Ó Senhor Jesus, eu não quero andar em trevas. Pai, eu quero ter essa luz da vida. E eu creio também, Senhor, que todas as nossas ouvintes, todas as pessoas que neste momento estão ouvindo este programa, Pai, quer seguir esta luz. Ó Senhor Jesus, que é a tua própria pessoa. Deus, eu te agradeço neste dia, porque o Senhor é a luz da vida. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é a luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos
feitos filhos seus. Somos feitos filhos seus, pois não recebemos o espírito de escravidão para vivermos em pavor e inquietação, mas recebemos o espírito de filiação. Firmados, clamamos Abba, Pai. Firmados, clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Como filhos podemos clamar. Não recebemos o espírito de escravidão